Olá, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana, falo da Lagoinha de Braga, mas hoje eu não estou em Portugal. Sabe onde eu estou? Estou aqui de férias no Brasil, na casa da minha família. Mas lógico, eu não tiro férias da palavra de Deus. Por isso, eu gostaria de compartilhar com você hoje um pequeno devocional. Então eu te convido a abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de Apocalipse. Nós vamos ler, queridos, no capítulo 3, ali a mensagem que o Senhor envia à igreja de Filadélfia. Então, Apocalipse capítulo 3, dos versos 7 até o verso 13. Me acompanhe aí, por favor, na leitura da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, você sabe que quando o apóstolo João escreveu, esse livro de Apocalipse, ele se encontrava exilado na ilha de Patmos. Você sabe também que foi o último ali do colégio apostólico, a morrer. E ele vai nos deixar não apenas o legado do seu evangelho, mas também primeira, segunda e terceira carta de João à igreja, e vai nos deixar aqui Apocalipse. E aqui então, quando ele está ali, queridos, preso naquela ilha, ele vai ter uma visão. E o Senhor vai pedir a ele que envie ali essa mensagem para 7 igrejas, essas 7 igrejas da Ásia. E quando João vai escrever essa mensagem às igrejas, e hoje nós as temos aqui, nós vamos ver que o Senhor vai usar uma expressão. Então o Senhor vai dizer: eu conheço as tuas obras. Para outra ele vai dizer: eu conheço as tuas aflições. E ainda para uma outra ele vai dizer: eu sei onde você está. E com essa introdução, com esse relatório, com essa verdade, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua aflição, eu conheço, eu sei aonde você está. Eu e você percebemos aqui um Deus que conhece profundamente a igreja, um Deus que conhece profundamente a cada um de nós. Ele sabe, queridos, o que fazemos, ele sabe aonde fazemos e ele sabe como fazemos. Esse Deus, ele conhece a igreja e conhece a cada um de nós de dentro para fora e de fora para dentro. Ele conhece a mim e a você além da nossa aparência, além da nossa, querido, encenação, além das nossas máscaras. Ele conhece o mais profundo da nossa alma, ele conhece o nosso coração. E assim é com a igreja, ele sabe exatamente o que se passa dentro da igreja, além das fachadas, além dos bastidores, além de cada denominação. O Senhor ali, queridos, ele está muito mais preocupado com a motivação por trás de cada ação, com a intenção com que eu e você realizamos cada uma das obras que fazemos,
do que, queridos, com a riqueza que a igreja possui ou com o número de membros que ela possui. Mas o Senhor aqui, Ele está sim preocupado e vai exaltar a fidelidade da igreja e não a quantidade de bens ou de pessoas que a igreja tem. Mas Ele então vai mostrar para mim e para você que o que importa é a fidelidade da igreja, a sua palavra e a Ele. E Ele então vai falar por 2 vezes aqui: você guardou a minha palavra. E essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para você nesse dia, meu irmão, minha irmã que me acompanha. O seguinte tema: guarde a palavra de Deus. Fidelidade a Deus gera portas abertas por Deus. Então nós vemos aqui através dessas cartas que o Senhor, Ele está no meio da igreja, que o Senhor passeia no nosso meio e sabe tudo o que acontece, queridos, no nosso meio. E nós vemos então que o Senhor está onipresente, que o Senhor não apenas está onipresente, mas Ele é onisciente, mas Ele também é aquele que tem a chave, tem toda a autoridade e Ele tem todo o poder. Então nós vemos isso. E eu gostaria de mostrar para você aqui, analisar com você cada uma dessas palavras, cada uma dessas frases, para entendermos aqui a mensagem a essa igreja, que na verdade é uma mensagem para os dias de hoje, para mim e para você também. Não foi apenas para a igreja de Filadélfia, mas é para mim e para você. E aqui ele começa dizendo: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Queridos, você viu como que ele se apresenta? Então o Senhor Jesus chega e se apresenta para aquela igreja. Eu sou aquele que é santo e verdadeiro. Quando você olha num contexto, ele vai falar aqui que haviam pessoas mentirosas, pessoas que se diziam judeus e que não eram judeus. Você vai ver que ele diz que havia aqui uma sinagoga de Satanás. Essas pessoas estavam espalhando, queridos, mentiras na igreja, estavam tentando desviar os irmãos daquela igreja da sã doutrina, dizendo, por exemplo, para eles que eles não eram salvos. E eu e você sabemos muito bem que quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus, somos justificados perante o Pai e somos salvos por Jesus Cristo. Todo aquele que crer, for batizado, será salvo, não é verdade? Então eu e você que já pertencemos a Cristo Jesus, nós já somos salvos. Mas essa sinagoga de Satanás espalhava mentiras, tentando desviar o povo de Deus do verdadeiro caminho. E Jesus aqui então se apresenta: eu sou o santo e verdadeiro. Permaneçam nesse caminho, permaneçam nesses ensinamentos, guardem a minha palavra. Seja fiel a tudo que você já aprendeu, seja fiel a mim, porque eu sou fiel a você. Isso me lembra uma carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. Permaneça, Timóteo, nas coisas que aprendeu, porque você sabe de quem as recebeu. É mais ou menos o que o Senhor está falando aqui. Eu sou santo e verdadeiro, não confie em outro. Não deixe se levar por vento de doutrina, não vá por modismos. Eu sou santo e verdadeiro. A mim seguir, a mim ouvir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tente inventar, não tente ir por outro caminho, porque existe um só caminho e sou eu. Eu sou santo e verdadeiro. E aquilo que foge daquilo que eu já ensinei para vocês, aquilo que foge da minha palavra é mentira. São esses aí que se dizem judeus, mas nem judeus são pervertidos, são perversos, são mentirosos, são caluniosos. São ali, queridos hipócritas, dizem uma coisa, mas não fazem aquela coisa. Não é verdade? Então aqui, eu e você já temos a apresentação. Nós pertencemos, servimos e seguimos o Deus santo e verdadeiro. Por isso eu e você, assim como essa igreja fez, eu e você também devemos fazer. Guardar as palavras daquele que é santo e verdadeiro. E aí, queridos, grandes oportunidades serão então abertas à nossa vista. Grandes coisas acontecerão perante os nossos olhos. Grandes portas o Senhor abrirá para cada um daqueles que são fiéis a Ele. Então ele continua dizendo, ele diz aqui que tem a chave de Davi. Então eu sou aquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. Ou seja, ele está dizendo, eu sou aquele que tem autoridade. Chave representa autoridade. Eu sou aquele que tenho autoridade. Eu abro
e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Quando você vai em Mateus, capítulo 28, verso 19, ele fala: a mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então Jesus recebeu toda a autoridade do céu. Não foi uma autoridade comprada, não foi ali uma autoridade subornada, mas ele recebeu do alto toda a autoridade. E essa autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Quando você também vai em Mateus capítulo 16, nos versos 18 a 20, você vê ali um diálogo entre o apóstolo Pedro, na época Pedro, né? Ali, e também Jesus. E ali Jesus vira para Pedro e diz o seguinte: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Queridos, então nós pertencemos a esse Deus que é onipresente, que está em todos os lugares, e porque Ele está em todos os lugares, Ele também tem a onisciência de todas as coisas que acontecem, e Ele tem esse poder nas suas mãos, esse controle nas suas mãos, essa autoridade sobre todas as coisas nas suas mãos. E Ele, queridos, tem essa chave que liga, né? Tudo que nós ligarmos aqui na terra também é ligado no céu, e tudo que é desligado no céu também será desligado aqui na terra. Então, depois que o Senhor Jesus se apresenta como esse ser todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, Ele começa então agora a dizer para aquela igreja: eu sou esse, mas eu também sei quem é você, igreja de Filadélfia. Eu conheço as tuas obras. Queridos, o Senhor está falando para você nesse dia: eu sou esse, o Senhor todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu conheço, meu filho, eu conheço, minha filha, as tuas obras. E assim como nós achamos aqui nessas 7 igrejas, igrejas que tiveram obras aprovadas e igrejas que tiveram obras reprovadas, assim também é conosco. Há pessoas que têm obras aprovadas pelo Senhor e tem pessoas que têm obras que não são aprovadas pelo Senhor. Nós vemos aqui que das 7 igrejas, apenas 2 tiveram obras aprovadas perante o Senhor, que foi justamente essa igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. E aqui ele está dizendo para essa igreja: eu conheço as tuas obras. E eu acho tão bonito quando ele diz assim: eu sei que tem pouca força. Eu vou acompanhar aqui para você, para que a gente não perca nada. Eu conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Queridos, nós olhamos para as nossas limitações, nós olhamos talvez, queridos, aqui para o nosso físico, nós olhamos para esse mundo terreno e nós vemos quão fracos nós somos. E nós somos fracos mesmo, é somente no Senhor nós somos fortes, né? A nossa força vem do Senhor, a nossa força é o Senhor. Mas ele olha para essa igreja aqui, queridos, e fala: eu conheço as tuas obras, eu sei que você é fraco, mas você guardou as minhas palavras e você não negou o meu nome. Em outras palavras, o Senhor Jesus está aqui tecendo um elogio para essa igreja. Ele está falando assim: olha, igreja de Filadélfia, você pode até ser fraca, mas você é forte quando você guarda as minhas palavras, você é forte quando você não nega o meu nome, você é forte quando você permanece perseverante e fiel a mim. Queridos, uma igreja forte, uma igreja fiel é aquela que não nega o nome do Senhor Jesus. Uma igreja forte, uma igreja, queridos, fiel, é uma igreja que guarda as palavras do Senhor Jesus. E para essa igreja fiel é que Jesus está abrindo as portas. É para essa igreja que Ele está elogiando: você guardou a minha palavra, você não negou o meu nome, por isso eu estou colocando uma porta aberta diante de você. E é desse trecho que surgiu o nome aqui da mensagem, o tema da mensagem. A nossa fidelidade a Deus gera portas abertas por Deus. Que eu e você guardemos essas palavras de vida eterna diariamente na nossa vida. Não apenas guardemos, mas perseveremos, queridos, na leitura diária dela. Que nós possamos permanecer
meditando nela dia e de noite, que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E assim eu e você seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos, por onde andarmos, porque é o Senhor quem vai à nossa frente, gerando portas, abrindo portas, despedaçando toda tranca de ferro. Ele vai trazendo recurso aonde não existe recurso, ele vai abrindo porta aonde não existe porta, ele vai abrindo caminho aonde não existe caminho, ele vai criando oportunidades na nossa vida. E essa porta que o Senhor abre, queridos, essa porta ninguém pode fechar. E isso que nós aprendemos, guarda algo no seu coração. Se o Senhor fechou, está fechado, não é o tempo de Deus para você entrar por aí, não é o tempo de Deus para você tentar arrombar essa porta. Eu e você, como filhos de Deus, não arrombamos portas, nós não criamos novas portas. Eu e você aguardamos pacientemente o tempo do Senhor se cumprir na nossa vida, nós aguardamos pacientemente o Senhor abrir as portas para nós. Porta certa é aquela que abre no tempo do Senhor, e nós aguardamos obedecendo e pacientes neste tempo de Deus. Então que eu e você possamos, queridos, perseverar. Está demorando essa porta a abrir para você? Persevere, fique firme na palavra do Senhor, guarde a palavra do Senhor, porque no tempo certo de Deus essa porta vai abrir, e essa porta que Ele abrir, ninguém vai fechar. E detalhe, esse Deus sabe quem você é, esse Deus sabe o que você precisa. Então esse Deus sabe quando abrir a porta, Ele sabe como abrir a porta, e Ele sabe em qual necessidade sua abrir a porta. Então confie nesse Deus que é onipresente, que é onisciente e onipotente, queridos. Ou seja, é um Deus que tem todo o poder e todo o controle nas suas mãos. O próprio Paulo orou dizendo, queridos, na sua carta que ele escreveu aos Colossenses: irmãos, orem para que Deus me abra uma porta para a pregação do Evangelho. Então eu e você podemos orar nesse sentido: Pai, abre uma porta para que eu pregue o Evangelho no meu trabalho, abre uma porta para que eu pregue o Evangelho para os meus vizinhos, abre uma porta para que eu pregue o Evangelho em tal nação, para os caboclos, para que eu pregue aos sertanejos, para que eu pregue aos ciganos, todos esses povos ainda com pouco alcance ali, queridos, do Evangelho, que a gente possa orar para que Deus nos abra uma porta para a pregação do Evangelho. E por que é tão importante que o Senhor nos abra essa porta para a pregação do Evangelho? Porque Ele disse no Evangelho de João, Ele disse no capítulo 10, verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Ele é a porta. No Evangelho de João, o Senhor deixa claro, através de 7 declarações, que Ele é Deus. Ele é Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o bom pastor. Ele deixa ali 7 declarações. Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E aqui ele está dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Deus está colocando diante de nós uma porta aberta, que eu e você possamos agarrar, queridos, firmemente nessa oportunidade que o Senhor está nos dando de ser salvo hoje, de aceitá-lo hoje, de recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas hoje, de pregarmos o Evangelho hoje. Por isso, se você ainda não é do Senhor Jesus, existe essa porta aí hoje para você. Aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje essa porta está aberta diante de você, mas ela não permanecerá aberta por muito tempo e nem para sempre. Uma hora essa porta vai fechar e você não mais conseguirá entrar por ela. Então o dia que você tem para receber Jesus é hoje, para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é hoje. Amanhã, queridos, pode ser tarde demais. Portanto, enquanto é tempo, aceite ao Senhor hoje. E aí, queridos, eu continuo olhando para essas declarações aqui. E eu chego então no verso 9, e eu vejo aqui que o Senhor começa agora a tecer promessas para a igreja. Ele se apresentou para a igreja, ele mostrou ali que conhece a igreja e mostrou que a igreja era uma igreja fiel a ele. E agora, para essa igreja fiel, para esse povo fiel que estava aqui sendo perseguido, para esse povo agora Jesus começa a trazer promessas. E Ele vai trazer promessas aqui, queridos, que eu e você que permanecemos firmes nele, nós não seremos envergonhados. Olha que interessante o verso 9. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos.
Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Olha que interessante, esses mentirosos, esses caluniadores que têm se levantado contra a igreja de Cristo, contra nós, são eles, queridos, que terão que reconhecer que Deus é o nosso Senhor, que é Ele quem peleja para nós, que é Ele quem luta as nossas guerras, que é Ele quem nos protege, que é Ele quem guerreia ali, queridos, quem luta as nossas batalhas, que nos ajuda em todo o momento. Eles terão que reconhecer, e não será eu e nem você que iremos nos prostrar aos pés do inimigo, mas diz o Senhor que é eles que virão. E eles, queridos, não apenas prostrarão aos nossos pés, mas reconhecerão que Ele é verdadeiramente o Senhor das nossas vidas. É Ele quem nos protege, que nos guarda e quem peleja por cada um de nós. Então, não fica aí cabisbaixo, não fica aí tristinho se estão falando mal de você, se estão vindo contra você. Maior é o que está com você do que aquele que está vindo contra você. Permaneça firme, porque é o Senhor, meu irmão, quem te justifica. E aqueles que hoje estão falando contra você, amanhã terão que reconhecer que o Deus verdadeiro te ama e que te guarda e te protege. Mas continuando aqui, ele fala, queridos, olha o 11. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, ele está trazendo um alerta para nós. Que ele está falando para a gente aqui, permaneça já naquilo que você aprendeu, permaneça fiel, permaneça para que, não tentando sair disso, você perca a sua coroa, não. Retenha o que você tem, a sua fidelidade, retenha a palavra de Deus, retenha ali, queridos, tudo que você já recebeu do Senhor. Não saia desse caminho, não saia, não olhe para trás, não tire a mão do arado, continue firme, prosseguindo para o alvo, para a carreira que te está proposta. E você poderá então completar a carreira, como Paulo falou, combati o bom combate da fé. Guardei a fé, não é assim que ele fala? Completei a carreira. Então permaneça firme, que nada te tire do lugar de fidelidade que você encontra hoje com o seu Deus. Mas ele então traz uma outra promessa: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Queridos, o Senhor conhece tão profundamente a nossa história e a nossa vida, que Ele sabia o que dizer para cada uma daquelas igrejas, a situação que cada uma vivia e que já havia enfrentado. Por exemplo, essa cidade aqui, para a qual o Senhor está enviando a mensagem, Filadélfia, ela havia passado, queridos, por um terremoto muito grande. E destruiu, abalou toda a cidade, e por diversas vezes havia terremotos naquela cidade. Então, os moradores tinham medo de ficar ali no centro, eles habitavam ao redor da cidade. Então é para essa cidade aqui, cheia de instabilidade, porque havia vários abalos sísmicos. É para essa igreja aqui, queridos, que se abalava com os terremotos, para essa igreja com instabilidade ali, é que o Senhor chega e fala: olha, eu farei de vocês uma coluna no santuário do meu Deus. Chega de instabilidade. Chega, vocês serão fortes, terão uma fé inabalável. Eu farei de vocês uma coluna no santuário do meu Pai. Talvez você seja assim, queridos. Um pé no mundo, outro na igreja. Hoje eu estou com Deus, amanhã eu não estou mais. Talvez você hoje quer servir, amanhã você não quer mais. Hoje eu quero ir na igreja, amanhã eu não quero ir mais. Peça para o Senhor fazer da sua fé essa coluna inabalável, para que você ganhe constância na sua fé. Nós precisamos ser firmes e inabaláveis na nossa fé. Nós estamos fincados com os pés na rocha, e a nossa rocha é Jesus Cristo. Mas ele continua aqui, e aí é o mais lindo, queridos. Então ele promete nos guardar, ele fala que nós não seremos envergonhados, ele nos alerta a permanecermos fiéis e com aquilo que nós já temos, traz essa promessa que fará de nós uma coluna, mas também traz algo maravilhoso para aqueles que permanecem com ele, permanecem até o fim. Ele diz assim, olha que lindo, queridos, o verso 12, farei do vencedor, uma coluna no santuário do meu Deus. Então aquele que completa a carreira é um vencedor. Então você será feito uma coluna, mas olha mais, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome.
Queridos, Ele está dizendo a vocês, servos bons e fiéis, aqueles a quem eu direi, você foi fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A estes Ele dará um novo nome, a estes Ele dará, queridos, o nome da sua cidade e dará o próprio nome. Que eu e você possamos permanecer fiéis, inabaláveis ao Senhor, porque Ele sempre tem sido fiéis a nós em todas as circunstâncias. E ainda que eu e você, uma hora ou outra, não sejamos fiéis a Ele, Ele permanece fiel a nós. Esse é o nosso Deus justo, o nosso Deus fiel, onisciente, onipresente e todo-poderoso. Que eu e você possamos sempre, todos os dias da nossa vida, guardarmos a sua palavra. Porque guardando a sua palavra, queridos, no mais profundo do nosso coração, eu e você guardando a palavra dele, vivendo pelos princípios dele, nós permaneceremos fiéis a ele. E uma vez fiéis a ele, nós seremos fortes nele. Ainda que nós olhemos para nós e dizemos, eu sou fraco, a nossa fidelidade a ele nos fará forte nele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja, que o Senhor te fortaleça cada dia mais, queridos, em nome de Jesus. Nessa hora, eu queria, queridos, orar por você, você que me acompanhou e que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é o seu dia. Aceite ao Senhor, aceite ao Senhor. Ele está aqui de braços abertos, aguardando você dizer sim, aguardando você entrar por essa porta aberta que se colocou diante de você hoje. Ou talvez você já tenha sido do Senhor, mas se desviou. E Ele fala, meu filho, volte para casa, minha filha, volte para casa. Eu amo você. Não importa o que você fez, importa quem você será daqui para frente. Esse é o seu Pai misericordioso, bondoso, gracioso, fiel, e Ele te espera de braços abertos. Então, queridos, a minha oração para você nesse dia é que você, assim como os irmãos perseguidos dessa igreja, guardaram a palavra e permaneceram fiéis, que você possa guardar a palavra de Deus e permanecer fiel a Ele todos os dias da sua vida. Que o Senhor te abençoe e até quarta-feira que vem.